Vou chamar Tamires France para falar sobre os problemas enfrentados pelos enfermeiros, hoje que é dia dos enfermeiros, principalmente os enfermeiros do SAMU, que têm uma preocupação muito grande. 12h15, na Janela da Informação, Tamires France, com você. Oi, Ricardo, boa tarde. Exatamente, como você bem frisou, hoje é o Dia Internacional dos Enfermeiros. Estamos aqui ao vivo com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, Shirley Morales, que vai relatar para a gente alguns problemas enfrentados neste tempo de pandemia. Boa tarde, bem-vinda ao Balanço Geral, parabéns a toda a categoria por este dia, vocês que estão também na linha de frente do combate à Covid-19, cuidando de tantas vidas. Boa tarde, parabéns, relata os problemas atuais. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos. Hoje é um Dia Internacional do Enfermeiro, mas o que nós temos tido a apresentação são de diversos problemas aqui no estado de Sergipe e a nível de Brasil por conta da questão da Covid-19. Então, temos pouco a comemorar no dia de hoje, mas é necessário que a população sergipana entenda essa problemática pelas quais a enfermagem como um todo e demais profissionais de saúde vêm passando. Quais são os problemas atuais? Então, hoje, o que nós temos, principalmente aqui no estado de Sergipe, é a questão da falta de EPIs ou dispensação inadequada. O que seria isso? Por exemplo, você tem a necessidade de um macacão Tyvek, por exemplo, para o pessoal do SAMU, ou uma máscara N95 e é fornecida uma máscara cirúrgica. A gente tem relatos em hospitais do setor privado que sequer permite que esses trabalhadores usem máscaras porque podem assustar a clientela, né? A nível dos hospitais regionais, a gente está tendo vários surtos em hospitais por conta da não testagem desses profissionais de saúde, entre eles os profissionais de enfermagem. Isso é extremamente grave, né? A testagem em massa, a testagem não seletiva, que é a que nós solicitamos, é algo que tem sido implantado em diversos países da Europa, por exemplo, Espanha e Itália, para conseguir vencer a questão do coronavírus. Quantos enfermeiros testaram positivo para a Covid-19 e qual tem sido a realidade, o cenário atual? Então, no estado, a gente tem muito pouca ciência de quais testaram positivo. A gente tem pelo Conselho Regional de Enfermagem, que passou para nós um percentual de em torno de cerca de 30 e poucos enfermeiros e 56 técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas isso ainda são dados defasados, porque o que acontece é a subnotificação. Então, os profissionais que podem ser coronavírus positivo e não têm sintomas, eles não são testados. Então, eles não chegam a ser classificados entre esses números e muitas vezes são. Nos hospitais, qual tem sido a argumentação para serem negados esses testes para os enfermeiros que apresentam sintomas? A Secretaria Estadual de Saúde e demais secretarias municipais têm relatado que só é possível realizar quando se apresenta sintomas. E nós dizemos que isso não é verdade, né? É claro que após 7 dias da infecção, não é dos sintomas, você tem uma condição melhor de estar coletando, por exemplo, a sorologia. E aí, avaliando se o caso é positivo ou não. O que se tem feito é atrelar aos sintomas para serem realizados exames, inclusive ao afastamento. Então, você pode não ter sintomas, continuar transmitindo e permanecer no serviço, contaminando os trabalhadores e a população em geral. Então, os enfermeiros pedem nesse dia o acesso ao teste? Exatamente. Nós pedimos ao governador Belivaldo Chagas que consiga fazer a ampliação de testagem para os profissionais de saúde, independente se tem o quadro de sintomas ou não. O que nós pedimos ele é contato de algum caso positivo para coronavírus, então que esse profissional ele seja testado. Fica aí o pedido, então, da representante do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe. E hoje, mais cedo, a superintendente do SAMU falou com a nossa equipe sobre os profissionais que testaram positivo para a Covid-19, falou também sobre a limpeza dos contêineres e sobre a central de regulação. Vamos acompanhar. Toda a equipe que chega e faz o uso do container para fazer a desparamentação,
O profissional entra no container, faz a higienização do container para que ele fique pronto para a próxima equipe que vai usar. Hoje a gente já tem alguns profissionais do SAMU que foram Covid positivos, né? Eles estão afastados do serviço, mas estão em casa, né, em isolamento domiciliar, e estão sendo acompanhados diariamente. Alguns estão afastados também não porque são positivos, mas porque tem alguém na família positivo. A central de regulação hoje ela funciona em conjunto com a rede, né, com a rede toda do estado, e existem alguns hospitais que são referência para o atendimento do paciente suspeito ou para o paciente positivo, né? O que a gente vê hoje é que assim está aumentando, né, o número de pacientes suspeitos e a grande maioria quer ir ao hospital. Isso está fazendo com que a rede, de uma certa forma, fique lotada. E nessa hora a gente às vezes sente um pouco de dificuldade de entrar na rede com aquele paciente, que muitas vezes poderia ficar em casa, né? E por isso às vezes existe uma demora da gente conseguir entrar no hospital. Nós acabamos de acompanhar aí a superintendente do SAMU, que falou justamente sobre as dificuldades, a demora nos atendimentos, a situação atual. Explica um pouquinho para a gente sobre os profissionais, os enfermeiros que estão afastados já por causa da Covid e também sobre a situação dos containers. Sim. O que acontece é que, por conta do que nós já relatamos, a gente também tem entre os profissionais do SAMU essas baixas, esses afastamentos por já terem sido acometidos. E essa questão da transmissão dentro dos profissionais SAMU, em muito se deve ao próprio EPI, que não é o melhor, ele acaba rasgando fácil, ele não consegue proteger o profissional como um todo, o que seria melhor seriam os macacões, né, impermeáveis. Isso não é o que está sendo fornecido, então aumenta muito o número de profissionais que estão afastados por estarem com coronavírus. E principalmente pela questão da regulação, né, que demora muito para poder regular o paciente. Então, você tem um caso suspeito para coronavírus e muitas vezes leva 2 horas para a regulação conseguir indicar para onde esse paciente iria. Então, esses profissionais acabam ficando mais em contato por mais tempo com esses casos e aí acabam contraindo a infecção. Né? A gente teve a instalação de containers na base do Siqueira Campos para desparamentação. O processo de retirada do EPI é muitas vezes um momento em que o profissional se contamina mais. Porque eles estavam fazendo isso no meio da rua, lá no Siqueira Campos. Se colocou um container, né, lá, mas ainda não é a situação mais adequada, né, para isso. A gente agradece, então, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, ao vivo para o Balanço Geral. E é muito preocupante esse cenário, porque esses enfermeiros, médicos, os profissionais que estão na linha de frente, necessitam de EPIs de qualidade, macacões impermeáveis, como foi dito aqui, para que esses enfermeiros não adoeçam, já que eles são tão importantes para o cuidado de vidas. Ricardo? Ok, obrigado, Tamires. Obrigado à representante do Sindicato dos Enfermeiros. Com relação ao container também, a gente recebeu mensagens de moradores ali da rua onde fica a sede do SAMU, que tem um container na frente, e eles preocupados, né, por causa do descarte ali, da situação. Bem, a gente acredita que a Secretaria de Estado da Saúde, o pessoal do SAMU, está tomando todos os cuidados possíveis para que o recolhimento do material dentro desse container não atinja os moradores ali daquela rua. 12h24, a gente continua falando sobre casos da Covid. Vamos atualizar.